Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é planejamento de materiais. Os tópicos a serem abordados nessa aula são conceito de administração de materiais, objetivos da gerência de materiais, função dos estoques, tipos de estoque, razões para surgimento e manutenção de estoques, vantagens e desvantagens de se manter estoques. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de definir o que é e para que serve a administração de materiais, descrever a função dos estoques, reconhecer as razões para o surgimento de estoques. Então vamos pensar assim: para que serve a administração de materiais? Bom, para respondermos a essa pergunta, precisamos pensar numa organização. Como assim? Quais são as funções organizacionais? Os departamentos. Ora, nós temos as organizações lucrativas e não lucrativas. E existe algo em comum entre elas. Existem as divisões, os departamentos. Na maioria das organizações encontramos isso. A função administrativa, a função contábil, a função comercial, técnica, de segurança. Tudo bem? Cada uma dessas funções, ela vai precisar aí ser suprida com os materiais necessários ao desempenho de suas atividades. Pensem na linha de produção. Ela não precisa das matérias-primas? Para que possa haver o processamento daquele material e assim eu ter o produto acabado? Pensem numa área de apoio. Por exemplo, o RH, recursos humanos. Ele não precisa dos seus formulários, folha sulfite, o toner da impressora e todas esses outros materiais necessários ao desempenho de suas atividades? Bom, é sobre isso que a administração de materiais se preocupa, em suprir essas áreas, essas funções, esses departamentos, com os materiais que cada um deles aí vão necessitar. E quais seriam os objetivos aí da gerência de materiais, da administração de materiais? Vamos pensar assim: o que o setor de produção vai precisar aí de materiais para o ano que vem? Vai ser necessário que eu faça um planejamento disso. Em que sentido? Que eu consiga ter previsões aí de demanda, de necessidade de material. Assim, eu posso estipular objetivos e metas para essa área. Então vamos colocar assim, vamos pôr no papel. A área X, a área de produção, vai necessitar aí de tantos recursos por mês via materiais. Então precisaremos aí suprir essa área a todo momento com material A, B, C, D, E. E por aí vai. A primeira função importante, então, é planejar o que eu preciso. Ou seja, estipular objetivos e metas e quais as etapas, como eu vou fazer para atingi-los. Num segundo momento, uma etapa importante é organizar esses materiais. Você já se viu numa situação de desorganização? Vamos pensar num exemplo simples. A mesa aí do seu escritório, seu quarto, um monte de situação às vezes acontece, não acontece? Da gente procurar uma coisa, eu não sei onde está, cadê aquele material? E você com pressa e não consegue achar aquele material. Não é uma situação difícil? Então eu preciso organizar os materiais. Sim, e existem várias técnicas para isso. Planejamento, organização. Preciso agora cuidar da direção, ou seja, preciso dos líderes atuando aí para que todos zelem no sentido de cumprir com os objetivos planejados e manterem a ordem.
olha a figura do supervisor, olha a figura do gerente de materiais, olha a figura do estoquista. Percebe que cada um deles aí tem uma função fundamental, qual seja aquela de dirigir, sim, de orientar a real necessidade dos materiais estarem organizados e dentro aí do que foi planejado. Por último, precisamos cuidar da função controle. Eu planejei, organizo, dirijo, mas eu preciso controlar, medir através de indicadores se os materiais que estão sendo utilizados de fato são necessários. Existe desperdício de materiais? Faltou material? Eu preciso dizer, através aí de indicadores, e quem cumpre isso é a função controle. E quais seriam as funções dos estoques? É bem possível que na organização que você já trabalhou, ou um dia aí venha a trabalhar, ela tenha estoques. E eles existem para as mais diversas finalidades. As principais são duas. A primeira, atender a demanda. Pensem num comércio varejista. Vestuário. Então, aquele determinado comércio vende roupas do segmento masculino, feminino, infantil. Ele precisa aí ter um estoque suficiente para atender às suas demandas. Então, o cliente aparece e diz assim, eu quero uma roupa tamanho P, tamanho M, tamanho G, GG. Então, loja, você tem a roupa que eu quero? Senhor, senhora, desculpe-me, mas não tenho. Não temos no estoque. Percebem aí que eu não vou conseguir suprir a minha demanda? Que mais? Situações inesperadas. Mitigar um risco aí de uma demanda inesperada. Sim, pode acontecer de repente chover o cliente na minha loja? Pode. Que mais pode acontecer? Alguma coisa de ruim. Por exemplo, as minhas mercadorias foram deterioradas. Eu perdi. Aconteceu alguma situação que eu perdi a minha mercadoria. Preciso de um estoque ali de reposição? Também. Vejam aí a importância, as duas principais funções dos estoques. Temos basicamente 4 tipos de estoques. Em linhas gerais, pensem assim, o primeiro tipo é o estoque matéria-prima. Mas antes, vamos visualizar como seria um processo industrial. Aí vai ficar mais simples para você entender. Um processo, eu tenho uma matéria-prima, que vai aí passar por um processamento, onde será agregado valor a essa matéria-prima, até sair o produto acabado. Pensem no café, aquele café bruto que é processado e sai aquela cápsula. Já viram? Um produto aí processado. Tudo bem. Dentro dessa ideia, você já consegue entender os 4 tipos principais. O primeiro é o estoque de matéria-prima. O segundo é o estoque de produtos em processamento, que estão agregando valor. Já o terceiro, de produtos acabados. Pensem assim, que estão na vitrine, prontos para serem consumidos pela clientela. E também preciso dos estoques de apoio, que vão servir aí aos 3 primeiros. E quais são as razões para o surgimento e a manutenção dos estoques? São várias. Podemos citar algumas aqui, mas com certeza não esgotaremos o assunto. A questão de atender a demanda, os meus canais de distribuição, situações imprevistas que colocamos, como assim? Minha prateleira inteira foi danificada, tenho mais produtos aí nos estoques? Percebam que temos várias situações que poderíamos enumerar aí como sendo aquilo que para que serve, como surgiu a necessidade. E a história nos mostra que o homem já vem de um longo tempo preocupando-se em estocar materiais. Lá atrás, na nossa pré-história, o homem preocupava-se em estocar alimentos. Sim,
Alimentos. Aquela preocupação, o alimento estraga. Quais as melhores técnicas, então, para armazená-los? E hoje em dia aqui temos aí o estoque de mercadorias, produtos acabados e também dos produtos perecíveis. Percebam que a nossa matéria, ela vai abordar aí uma série de segmentos da nossa economia. Mas uma coisa devemos ter cuidado. Com o quê? Estoques. Sim, vimos funções importantes, tipos de estoques, mas eu devo saber quais são as vantagens e as desvantagens de se manter estoques. Vantagens já comentamos algumas. Incertezas, atender à minha demanda, atender aos meus canais de distribuição. Sim, ótimo. Mas e desvantagens? Pensem, custa caro manter um estoque armazenado, seguro de prédio, custo de aluguel, frete. Vejam que manter estoque não é tão simples assim. Então eu preciso cuidar, planejar, organizar, dirigir e controlar. E saber quais as vantagens de manter o meu estoque, mas também atentar-me às desvantagens. Temos uma dica de leitura para vocês. Gestão de estoques, um livro aí que vai tratar a respeito da nossa matéria de forma bem teórica. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre planejamento de materiais. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!